Olá, estamos aqui de novo para prosseguirmos estas nossas conversas Jesus, século XXI. E, embora as conversas sejam Jesus, século XXI, ou talvez por isso mesmo, é importante continuarmos, mantermos-nos por mais algum tempo nestas conversas, mantermos-nos no segundo volume do Evangelho de Lucas, que já lhes tenho dito, e muito mal chamado de Livro dos Atos dos Apóstolos. E prosseguimos aí precisamente para entendermos bem no século XXI que o Jesus que nos é dado a conhecer e que é anunciado, que é pregado, que é porventura praticado pelas igrejas cristãs, também pela Igreja Cristã Católica Romana, assim dita, é uma aberração. Católica e romana tudo junto, são uma contradição nas palavras, porque o católico quer dizer universal e o romano é local. Mas pronto, como o Papa está em Roma, há que lhe chamar romano, embora o romana não faça parte do credo, da chamada profissão de fé, que diz crer, eu creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. E para aí, não diz romana. E então, como nós, hoje, século XXI, o que conhecemos de Jesus é aquilo que o chamado cristianismo das igrejas cristãs, também da Igreja Católica, nos tem apresentado. E esse, até pela própria palavra cristianismo, está visto que não é Jesus. Porque o nome Jesus nunca iria dar cristianismo, é claro. A criar um ismo, um substantivo em ismo, um conceito em ismo, nunca iria dar cristianismo. De Jesus nunca sai isso. Portanto, se saiu o cristianismo, tem que ver com o apelido Cristo, que o grupo dos 12, a toda a força, teimou em impor a Jesus. E que depois, como já vimos neste segundo volume, nas conversas anteriores, do Evangelho de Lucas, neste segundo volume do Evangelho de Lucas, e que vimos nas conversas anteriores, que continuou depois a afirmar-se teimosamente na pessoa de Simão Pedro, sobretudo do Pedro, até ao capítulo 12 deste segundo volume do Evangelho de Lucas. Ora bem, Pedro neste desvio, até ao capítulo 12, de Jesus e do seu projeto político, e finalmente aderiu a Jesus e ao seu projeto político maíltico, já bastante mais tarde, e isso é relatado, testemunhado no capítulo 12 do segundo volume do Evangelho de Lucas, como vimos nas conversas imediatamente anteriores. O segundo volume não acaba aí. O segundo volume prossegue a partir do capítulo 13 até ao capítulo 28, que é o último, com uma outra figura de destaque, que nestes 20 séculos ditos de cristianismo é também, como se pode considerar, assim já se considerava de Pedro, é também mais importante do que o próprio Jesus. Porquê? Porque ele é o grande arauto, precisamente, do Cristo. Não de Jesus, mas do Cristo. Do Cristo mítico, da casa real de Davi e de Salomão. Evidentemente que o segundo volume do Evangelho de Lucas começa por falar não de Paulo, mas de Saulo. Saulo é um dos responsáveis, é um fariseu, filho de fariseus, discípulo de um famoso mestre dessa linha farisaica, Gamaliel. Não nasceu na Judeia, portanto é um judeu da diáspora, nunca conheceu Jesus fisicamente, isto é um dado importante, porque as primeiras testemunhas de Jesus, qualificadas de Jesus, para serem consideradas apóstolos e digamos, tinham de ser
para serem consideradas até pela própria versão do Pedro, do Simão Pedro, ainda desviado, mas ele já dizia, logo no início deste segundo volume, que era preciso ter andado para integrar o grupo dos 12, era preciso ter conhecido Jesus desde a Galileia até à sua morte crucificada em Jerusalém. Ora, Paulo nem sequer conheceu Jesus, portanto, nunca andou com Jesus, nunca ouviu Jesus, não tem nenhuma experiência histórica com Jesus. E vai conhecer algo de Jesus, mas na versão cristianismo, vai conhecê-lo quando vai em perseguição furiosa, ele que tinha sido já cúmplice da morte do Estevão, e ele próprio reconhece que foi cúmplice dessa morte, portanto é um co-assassino. Saulo, quando vai a caminho de Damasco, da cidade de Damasco, com cartas passadas pelos sumos sacerdotes, é um fariseu fanático. É um fariseu disposto a perseguir e a matar, se for preciso, todos aqueles que se dizem judeus e andam agora para aí com um tal Jesus crucificado. Embora se dissesse que era o Messias, que era o Cristo, mas Saulo não vai nessa. Saulo é um judeu íntegro, fariseu puro, sabe bem da lei, de lei percebe ele, da lei de Moisés. E então é doutor da lei, até é um doutor da lei. E então é o grande mestre da lei de Moisés. E então conhece essa tradição da casa real de David, que estava à espera, que dizia que da sua descendência havia de vir um Messias vencedor, triunfador, que esmagaria os inimigos dos judeus, que eram simultaneamente, na interpretação da lei, eram simultaneamente inimigos de Deus. Pois claro, um Deus da casa real de David só pode ser um ídolo. Isto nunca ninguém nos diz, mas é assim. E então o Saulo, enquanto perseguidor, vai a caminho de Damasco. E nós temos que nos ocupar deste homem, porque a partir do capítulo 13, como já disse, o segundo volume dos Atos do Evangelho de Lucas ocupa-se exclusivamente, ou quase exclusivamente, de Saulo Paulo. E acontece, porém, é que este Saulo Paulo é sempre o grande judeu que nunca aderiu plena e integralmente a Jesus, que ele desconhecia, e ao seu projeto político do reinado de Deus, mas sempre é um fanático defensor do Messias e do messianismo da casa real de David, vencedor dos inimigos. E o que ele pretende é, através do Cristo, que depois venha a aceitar, aqui em Damasco, transforma-se de perseguidor em adepto, em discípulo, não propriamente seguidor, mas em discípulo de Cristo, não tanto de Jesus, mas de Cristo, e ele acaba por, então, tornar-se alguém a quem os próprios judeus começam também a perseguir. Porque se ele se liga com esses outros judeus que veem em Jesus crucificado o Messias triunfador, o Messias da casa real de David, eles, judeus fanáticos, como ele até então era, não lhe perdoam. E, portanto, persegui-lo-ão. Mas persegui-lo-ão porque ele, embora judeu, admite que o Messias já chegou, o Messias vencedor já chegou, e esse Messias é Jesus. Claro que o Jesus histórico, ao Paulo, não lhe interessa nada. Ele diz que nunca conheceu Jesus segundo a carne, nem precisa, nem lhe interessa. Mas interessava, precisamente para não se desviar para o mítico Cristo da casa real de David. Foi praticamente o que ele fez toda a vida até chegar a Roma. E só em Roma é que ele se torna verdadeiramente de Jesus. Já prosseguiremos.